Oi pessoal, aqui é a Bela. Agora você já pode conversar comigo através dos canais de comunicação da Prefeitura de Muriaé. Se você está sentindo sintomas da Covid-19, pode conversar comigo e vou te encaminhar para uma equipe de saúde treinada. Escolha a forma mais fácil para você. Para falar comigo pelo WhatsApp, basta cadastrar esse número nos seus contatos e iniciar a conversa. O DDD é 11 e o número é 95474-2762. Você me encontra no Facebook, indo até a página da Prefeitura de Muriaé. Basta clicar no botão Enviar uma mensagem perto da capa da página. E se você acessar o site muriaé.mg.gov.br/coronavírus, já vai ver o meu rosto e uma janela de chat vai abrir do lado direito do site, na parte inferior. Me procure se estiver sentindo sintomas da Covid-19 causada pelo novo coronavírus. Boa noite. Dia 17 de junho de 2020, em nome do Comitê Gestor Extraordinário Covid-19 de Muriaé, quero agradecer a você por ter aguardado este pronunciamento, este boletim informativo até agora. Na verdade, uma reunião com muitas deliberações. Ao longo desta semana, o comitê se reuniu de maneira extraordinária numa reunião anteontem, segunda-feira, dia 15, avaliando todos os dados das casas hospitalares de Muriaé, número de leitos de CTI, número de internações clínicas, número de pacientes entubados, número de respiradores disponíveis. Só que, na data de ontem, terça-feira, nós fomos comunicados por algumas casas hospitalares de nossa cidade de uma dificuldade que elas estão tendo em relação à aquisição de alguns medicamentos importantes. E aí, tanto o doutor Daniel Lissi quanto o doutor Paulo César vão dar explicações em relação a medicamentos imprescindíveis e indispensáveis para cirurgias, para manutenção de pacientes sedados, etc. e tal. Em função disso, o comitê voltou a se reunir na noite de hoje, uma reunião que se iniciou às 17 horas, até agora aproximadamente 21 horas. Uma reunião muito rica, onde coloca a saúde do povo de Muriaé sempre como prioridade, como vem fazendo nesses últimos 90 dias, desde o dia 18 de março do corrente ano. Agradeço muito a todos os membros do comitê e a todos que estão envolvidos nessa guerra contra o coronavírus. Pessoas abnegadas que não têm o direito ao descanso, ao final de semana, não têm direito em adoecer, porque precisamos estar atentos, pois a velocidade do vírus, ela nos impõe medidas e tomadas de decisões também velozes na mesma proporção. Em nome de todos os membros do comitê e de todos os muriaenses, presto aqui os meus pêsames e condolências aos familiares dos falecidos em função de coronavírus em nosso município.
independente de serem moradores de Muriaé ou dos municípios circunvizinhos que buscaram atendimento médico-hospitalar em nossa cidade. O comitê também agradece a Rosane, que vem de maneira voluntária fazendo esse trabalho de acessibilidade à comunidade surda de nosso município e de todos que estão nos assistindo. O comitê, na data de hoje, decide dar passos mais restritivos em relação ao funcionamento de diversos setores da nossa sociedade. Isso tudo é resultado de um conjunto muito grande de dados. Inclusive, tem como prioridade evitar o colapso na saúde do nosso município. E como um período de transição para deliberações mais restritivas a partir de segunda-feira, o comitê, na noite de hoje, tomou as seguintes decisões. 5 áreas de atuação a partir desta sexta-feira, dia 19, a partir de depois de amanhã, dia 19/6. 5 áreas de atuação terão um horário de funcionamento um pouco mais estendido. Quais são? Oficinas mecânicas poderão funcionar até às 18 horas. Padarias e supermercados poderão funcionar até às 20 horas. Postos de gasolina, farmácias e drogarias poderão funcionar até às 22, com exceção das farmácias de plantão. Fora essas 5 áreas de atuação, todas as demais, sem exceção, repito, todas as demais, sem exceção, poderão funcionar apenas de meio-dia às 6 horas da noite. De segunda a sexta, dias úteis. No caso, sexta-feira agora, próxima, né? No sábado, o funcionamento será de 9 da manhã a 1 da tarde. Fora desse horário, o comitê entende que será permitido o funcionamento através de delivery, mas delivery na sua essência, ou seja, o comércio poderá receber o pedido por telefone, por mensagem de texto e fazer a entrega para o cliente. Não será permitido, fora do horário de meio-dia às 6, funcionamento sequer em meia porta para atender retirada no estabelecimento comercial. O delivery, é uma maneira do comércio vender, receber o pedido sem a presença do cliente e entregar no endereço indicado pelo cliente. Feriados e domingos, todos os estabelecimentos fechados, com exceção de farmácias e postos de gasolina. Em relação à feira livre de domingo, que está funcionando, o horário de funcionamento da mesma permanece o mesmo,
com duas importantes mudanças, que têm como objetivo ampliar ainda mais o espaço entre as barracas. Só será permitido o acesso de feirantes residentes em Muriaé. Não será permitida a montagem de barracas de feirantes que não sejam residentes em Muriaé. Com isso, a gente procura e pretende reduzir o número de barracas em aproximadamente 30%. Será também proibido montagem de barracas de produtos que são feitos e consumidos no local, tipo pastéis, caldo de cana, lanches, churrasquinho na chapa, etc. e tal. O município de Muriaé solicitará à concessionária Energisa o desligamento da iluminação de toda a BR-356, conhecida como Via Saúde, para evitar que as pessoas caminhem, já que dentro de 90 dias e após infinitas e insistentes recomendações para que as pessoas que lá caminhavam fizessem uso de máscaras, não acataram a decisão, não coube nesse momento outra alternativa a não ser solicitar o corte da iluminação da Via Saúde, que será protocolado amanhã junto à concessionária Energisa. Bancos lotéricas terão seus horários de funcionamento mantidos, com algumas mudanças. Apenas um cliente poderá permanecer dentro do estabelecimento para cada terminal que estiver funcionando. Se uma casa lotérica tem 3 terminais funcionando, poderá permitir a permanência de apenas 3 clientes, um em cada terminal, e terá que controlar o fluxo de entrada. E terá que organizar a fila do lado de fora, mantendo o distanciamento necessário. Todos os campos de futebol, quadras, terão seus respectivos responsáveis notificados para que permaneçam fechados até segunda ordem. O espaço de comércio popular, conhecido como camelódromo, fechado. E iremos propor para amanhã, quinta-feira, uma reunião ampla com diversas lideranças do nosso município, com representantes de diversas entidades que serão convidadas a participar, para que possamos adotar uma fala única, para que possamos nos unir todos contra o coronavírus, pois não queremos perder essa guerra, não queremos perder vidas desnecessárias, perdê-las por falta de assistência médica, por causa de um colapso na saúde. E medidas mais drásticas estarão sendo delineadas ao longo do dia de amanhã e sexta-feira, que entrarão em vigor a partir de segunda-feira e serão anunciadas noutro momento. Passarei a palavra para o doutor Daniel Lissi, que em seguida passarei para o doutor Paulo César. Obrigado pela atenção, conto com a compreensão de todos. Boa noite, Muriaé. Talvez tenha ficado, pelo volume de informações, não tenha ficado claro. E eu vou tentar trazer um pouco mais claro, não falando do ponto de vista técnico. A partir de segunda-feira,
o fechamento da cidade, é o que vocês entendem como lockdown, ok? O termo correto é distanciamento social ampliado, ok? Mas talvez vocês vão reconhecer os termos como vamos fechar a cidade ou vamos entrar em lockdown, ok? Então, a partir de segunda-feira, todos para dentro de suas casas. Nós tentamos, por um momento, e talvez até demais, reconheço, fazer com que a sociedade de Muriaé tentasse fazer diferente, tentasse nos ajudar e empenhar para que as orientações fossem seguidas e que a gente não entrasse em um momento crítico. Okay? Muito do que a gente está vivendo agora são fatores também relacionados a Muriaé e fatores não relacionados a Muriaé. Existe uma falta nacional de drogas para o cuidado dos pacientes cirúrgicos e cuidados dos pacientes de UTI e cuidados dos pacientes com Covid. Mesmo que as casas tenham o recurso financeiro para a compra das medicações, como é o caso, não chega, como é o caso, nenhuma casa hoje está faltando recurso financeiro para a compra de medicação. Elas abrem a cotação e não há nem a empresa, o fornecedor para tais medicações, que são importantes em cirurgias de urgência, se você sofrer algum trauma, se você precisar do hospital de uma hora para outra, se você precisar de ir para a UTI ou se você tiver Covid. E as casas sinalizaram esse fracasso na tentativa de conseguir aquilo que é a segurança do estoque deles. Então, isso foi um ponto de gargalo no cuidado e a gente fazendo uma leitura da preocupação que a gente tem de não conseguir cuidar dos pacientes, mesmo que nós tenhamos leito, mesmo que nós tenhamos dinheiro para a compra das medicações, e é o que por enquanto há. Não é o caso, vale a pena, doutor Daniel, dizer para esclarecer para o nosso internauta e para ele não entrar em pânico, que não é o caso. Não há falta de drogas, não há falta de medicamentos. É um trabalho para que não venha a faltar, não é isso mesmo? Nós estamos trabalhando abaixo daquilo que é o estoque habitual e o estoque de segurança, com previsão de aumento de necessidade. Então, vislumbrando uma possibilidade de crise, também medicamentosa, está impulsionando para que a gente tome essas decisões. A segunda coisa é que nós estamos vivendo o pior momento da curva neste momento, e estava previsto já para Minas Gerais e para Muriaé. Portanto, teremos que ser mais incisivos em restringir as pessoas e restringir o contato. Nós tentamos fazer isso por bem e talvez seja muito parcimoniosos. Não deu certo, a população não seguiu, a população não foi ordeira de forma correta e a porcentagem da população que não seguiu fez com que comprometesse os nossos resultados. Não estou falando que Muriaé não seja ordeiro, mas grande parcela da população que simplesmente retornou uma vida normal, aos hábitos normais, inclusive começaram a se encorajar de se postar em reuniões, se postar. A gente percebeu um encorajamento da população de simplesmente não estar mais atento às nossas orientações e passar a ter um comportamento praticamente normal, enquanto nós estamos vivendo o pior momento. Okay? O outro motivo é realmente em relação às casas, porque se a gente permite um aumento desordenado do número de casos, existe a possibilidade de não conseguir cuidar de todos. Portanto, vou ser claro novamente, eu acho que existe uma sinalização que o público não esteja entendendo, eu peço desculpas então pela forma de manifestar. Muriaé, a partir de segunda-feira, está entrando no que vocês conhecem como lockdown. É todo mundo para dentro de casa. Fui claro na comunicação? As orientações dadas pelo prefeito Grego, desculpe eu não falar por ele, e depois ele se retrate, ou se for necessário correção, é que nós já estamos impondo algumas medidas, porque existe necessidade de um tempo para que elas sejam feitas, realizadas, publicadas, para que a gente tome tudo sob a lei. Okay? Então, essa transição até segunda-feira será feita com o aumento da restrição do que já existe. E para a população entender muito bem já fique dentro de casa, ninguém mais pode adoecer. Existe risco de não conseguir cuidar. Tome cuidado com a sua saúde. Agora é todo mundo dentro de casa. Nós faremos isso por aproximadamente 14 dias, respeitando a natureza da doença, e reavaliaremos a nossa retomada.
Muriaé, a nossa retomada para um sistema mais tranquilo e mais frouxo não tem data marcada. E ela será diferente e muito mais arrochada e com muito mais fiscalização e cobrança em relação ao que aconteceu até agora, quando a gente não teve uma resposta da população. Então, lockdown a partir de segunda-feira, todo mundo dentro de casa a partir de segunda-feira, é sério, vocês precisam se cuidar. Obrigado, doutor Daniel. Talvez no ponto que o senhor quis abordar, e eu vou reforçar, essas medidas de transição para medidas mais restritivas a partir de segunda, elas serão anunciadas até o final de semana, como vai funcionar a nossa cidade a partir de segunda. Agora, já como transição para esse momento mais restritivo, eu anunciei que o comércio de Muriaé, com exceção de oficinas mecânicas, mercados e padarias, postos de combustíveis e farmácia, que são só 5 itens, todos os demais, já na sexta-feira, funcionarão só de meio-dia às 6. As equipes de fiscalização estarão a postos a partir das 7 horas da manhã, correndo todos os bairros e distritos da nossa cidade. E no sábado, funcionará de 9 a 1. Domingo, com exceção de posto de gasolina e farmácia, tudo fechado. Então, esse é um período de transição, para não dizer que já estaria muito mais restritivo a partir de sexta. Então, vai ser a partir de segunda e de hoje, vamos usar sexta e sábado para fazer essa transição e explicar para a população as regras que estarão em vigor a partir de segunda-feira. Como disse o doutor Daniel, por um período mínimo de 14 dias. Doutor Paulo César, boa noite. Boa noite, Grego. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos que nos acompanham. Inicialmente, eu queria fazer um esclarecimento, só completando as palavras do doutor Daniel, com relação aos medicamentos. Esses medicamentos que não estão faltando ainda, mas que corre o risco de a gente ter uma falta ou então um desabastecimento significativo, eles não são da competência da Secretaria de Saúde, não são da competência do Secretário Municipal de Saúde. Nós tivemos esse comunicado das casas assistenciais porque essa situação do medicamento também tem influência nessa nossa decisão. Quanto maior o número de pacientes que buscar nossa rede hospitalar, quanto mais pacientes necessitarem de ser internados em CTIs, maior o número de medicamentos, então nós temos que trabalhar com economia para que a gente não tenha falta. Só de uma forma explicativa, os medicamentos mais importantes são os medicamentos que mantêm os pacientes em coma induzido. O maior agravo do coronavírus é a síndrome respiratória aguda, em que o paciente necessita de um aparelho, um respirador, para respirar por ele. E se ele não tiver em coma induzido, ele vai brigar com esse aparelho até ele entrar em falência, em fadiga muscular e vai a óbito. Então, esse é um dos motivos da nossa decisão. O outro grande motivo é o crescente número de internados e o crescente número de pacientes em UTI. Passando um boletim atualizado, nós temos hoje confirmados em Muriaé, nós temos 391 pessoas de Muriaé e 45 de outros municípios. Temos já curados 206 de Muriaé, 29 de outros municípios. Óbitos, 16 de Muriaé e 5 de outros municípios. Temos internados hoje em hospitais da cidade 90 pacientes, sendo 64 suspeitos, aguardando ainda resultados. Temos 21 pacientes em UTIs. Temos 13 pacientes intubados
e temos 43 pacientes em leitos clínicos. Eu já disse aqui algumas vezes e vou repetir. O pior ainda está por vir. Essa nossa medida de distanciamento social ampliado, que se inicia a partir de segunda-feira, na verdade, a gente já queria esse distanciamento de uma forma mais rápida, mas a gente sabe que precisa de uma preparação da própria população, do próprio comércio, da cidade como um todo. Então, iniciaremos um arroxo a partir de terça-feira, de sexta-feira, e a partir de segunda-feira, então, inicia-se o distanciamento social ampliado. Volto a dizer, o pior ainda está por vir, então eu recomendo a todos que se cuidem, que usem máscara, só saiam de casa se houver necessidade, façam uma boa higiene das mãos, usem álcool gel e vamos pedir a Deus que nos ajude nesses momentos difíceis aí. Sabemos que a maior preciosidade nossa e dos nossos familiares é a vida, então vamos preservá-la. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Paulo, agradeço ao doutor Daniel Licim e torço, rezo e espero que nesse prazo de 14 dias a gente consiga alcançar os objetivos esperados para que a gente possa, então, retroceder em relação às restrições e aí recomeçarmos um novo ciclo, ainda que menos afrouxado, né, doutor Daniel, como o comitê já discutiu, daqui 14 dias. Então, no início do mês que vem, se houver uma resposta satisfatória, e aí eu preciso dizer em nome do comitê que a população tem um papel, não é apenas importante, é preponderante. A população, ela é protagonista para que a gente consiga alcançar os resultados que precisamos. Não deixar o sistema de saúde entrar em colapso, continuar prestando assistência médica hospitalar a todos que precisarem e salvar o máximo de vidas possível. Ainda que toda a nossa luta significasse o salvamento de apenas uma única vida, já valeria a pena, porque a vida humana é o bem mais precioso que todos temos. Impossível é obrigarmos aquele que não quer se comprometer com a saúde coletiva. O difícil é obrigar aquele que não quer acreditar que é uma doença que vem se manifestando de maneira muito individualizada em cada paciente. Em cada paciente há uma reação específica. E isso está deixando a comunidade médica, doutor Paulo e doutor Daniel, sem parâmetros, porque cada paciente precisa de um tratamento específico, como eu tenho recebido relato dos senhores. Tem tido uma necessidade de um volume medicamentoso muito grande. Então fica aqui. Conto com a sua compreensão e tenho convicção que, com o empenho de todos, conseguiremos alcançar os objetivos desejados e revermos esses posicionamentos após esse ciclo de 14 dias, que é um ciclo que o setor de epidemiologia entende como um ciclo que vai nos permitir ter um cenário
mais satisfatório do ponto de vista de resguardar a vida de todos os muriaenses e de todos que precisarem do sistema de saúde. Na data de hoje, houve uma videoconferência com diversos prefeitos do estado de Minas Gerais, com deputados estaduais, e onde os prefeitos colocaram as necessidades que as diversas regiões do estado de Minas Gerais precisam ter de apoio, de auxílio do governo do estado de Minas, para que as casas de assistência hospitalar possam continuar prestando assistência a todos que precisarem. Sexta, sábado e domingo, nós vamos estar num período de transição. As regras que entrarão em vigor na segunda-feira estarão sendo devidamente esclarecidas, compartilhadas com você até o final de semana. Meu muito obrigado, boa noite, fique com Deus.